O primeiro debate hoje para as eleições europeias, realizado a 4 na SIC Notícias, foi qualquer coisa de dantesco. Apesar do meu papel não ser comentar o trabalho dos outros políticos na televisão, é inevitável que o faça, porque obviamente estarei sempre atento àquilo que se passa na vida política em Portugal. E se todos esperávamos muito da prestação de Sebastião Bugalho, hoje ficou presente que aquela velha teoria de que o treinador de bancada, depois quando passa para treinador, nem sempre resulta bem. Aqui está a prova. Sebastião Bugalho, muito confuso nas ideias, apresenta propostas que já existem, nomeadamente a participação de Estados-membros em reuniões que não sejam ordinárias e deliberativas e que sejam extraordinárias. Isso já existe, portanto convinha Sebastião Bugalho ler um bocadinho mais e estudar um bocadinho mais, porque isto não chega a mandar umas bocas na televisão, porque enquanto somos comentadores é aquilo que eu estou a fazer agora, ou seja, eu comento o que eu quiser e não me obriga a saber da matéria, exceto se não fosse candidato a nada. Agora, como candidato, convinha pelo menos perceber aquilo que está a fazer. Para além disso, obviamente, quando está em sintonia com um partido e é candidato por uma coligação, tem que ter o mínimo de consideração para aquelas que são as ideias do partido. E parece-me um bocadinho aberrante que Sebastião Bugalho tenha tentado fazer um ataque deliberado ao Partido Popular Europeu, família europeia de onde a AD faz parte, porque quer o CDS, quer o Partido Social Democrata fazem parte dessa família, e faz um ataque na questão do Pacto das Migrações e Asilo, a dizer que, obviamente, os deputados, os eurodeputados portugueses do PSD não terão aquela postura. Portanto, vai com muita fome à bola. Veremos se durante 5 anos de mandato Sebastião Bugalho terá a oportunidade para falar 4 ou 5 vezes no Parlamento Europeu, que à partida já será muito. Vamos ver se terá assim essa vontade toda para chegar lá e dizer que vai propor fazer isto e fazer aquilo. Convém pelo menos que não faça propostas como hoje apresentou na televisão, que a maior parte delas já existem e depois inclusive teve grande dificuldade em tentá-las explicar e não conseguiu explicá-las. Marta Temido já se sabia que nunca seria uma grande candidata, tem uma série de rabos de palha, tentou fugir ao máximo, obviamente, daquilo que era a política nacional, e há um assunto que me surpreende como é que ninguém atravessa com Marta Temido, que tem a ver com a compra conjunta que foi celebrada entre Portugal e a União Europeia, que vai honorar Portugal até 2027 por causa das vacinas Covid, e que Marta Temido tem muita responsabilidade, mas pelos vistos o discurso hoje e o debate hoje foi entre fofinhos e toda a gente muito simpática e ninguém quis falar sobre isso. No entanto, Marta Temido vem falar a dizer que este não é o melhor pacto de migrações e asilo. No entanto, o Partido Socialista no Parlamento Europeu votou a favor deste pacto de migrações e asilo, que inclusive acaba por honorar os Estados que não queiram receber os refugiados a pagar 20 mil euros por cabeça, como se estivéssemos a falar de cabeça de gado, e depois nós é que somos extremistas e nós é que somos xenófobos, etc. Pelo meio, obviamente, como sabem que o pacto é mau, vem dizer que é um pacto que só satisfaz a extrema-direita e esses pseudo-xenófobos e perigosíssimos movimentos que vão reinando e fluindo na Europa nos últimos tempos. O candidato do LIVRE acabou por ser uma surpresa por um lado, porque estava até familiarizado com alguns dos temas, mas por outro, obviamente, lá vem a questão da Agenda 2030 e dos refugiados climáticos, que diz ele que são precisos haver corredores para refugiados climáticos. Estamos a falar de cerca de 200 milhões de pessoas, e diz ele que se conseguimos acolher 6 milhões de refugiados da Ucrânia, então conseguimos resolver esta situação que segundo ele é premente e é das mais urgentes a nível mundial. O que ele se esquece é que a Europa começa aqui. Nós somos a primeira fronteira da Europa, porque do Oceano Atlântico para dentro da Europa nós somos os primeiros. E o que hoje ninguém falou foi da suspensão ou da necessidade da suspensão dos vistos CPLP, que neste momento colocam em causa a participação de Portugal ou não no espaço Schengen. Mas esta questão dos refugiados climáticos e da comparação com os 6 milhões, nós até os 60 mil refugiados ucranianos que recebemos tivemos dificuldade em renovar-lhes o visto precário que eles tinham, porque entretanto extinguiram o CEF, culpa de Marta Temido e seus pares,
e colocaram isto na AIMA com os tais 700 mil processos pendentes, com a alteração da lei da nacionalidade, que a maior parte deles não participaram, e dizem que acolhemos bem. Não, não acolhemos bem, não acolhemos bem, porque inclusive a suspensão dos vistos que estas pessoas tinham e que nós dissemos que os íamos tratar bem, criaram dificuldades no facto de poderem ter trabalho, de poderem ter casa, de colocar os filhos na escola. Agora imaginem os 200 milhões e os 6 milhões. Isso tem uma expressão que o meu pai às vezes dizia, que era pimenta em determinado sítio é refresco, mas é quando é nos outros. Ou seja, porque se nós olharmos para alguns países que inclusive não foram admitidos no espaço Schengen, precisamente por terem aberto as portas aos refugiados, que acabaram que com eles vieram refugiados e veio uma série de gente do Indostão, como aconteceu com a Roménia. E daí o travão que foi feito pela União Europeia, inclusive por Ursula von der Leyen, que Sebastião Bugalho apoia, de terem travado a entrada no espaço Schengen por parte da Roménia. Portanto, pareceu-me ali a determinada altura que estavam todos muito baralhados. Coutinho de Figueiredo veio numa lógica do tipo porreirão, do tio simpático, e eu dou-me bem com o Coutinho, mas veio ali na lógica do tio simpático, não queria atacar ninguém. Não consigo perceber onde é que a Iniciativa Liberal está a pensar em buscar votos. A AD, ou seja, Sebastião Bugalho, tentou ser ali radical, a ver se vinha buscar alguns votos ao Chega, mas não tem bagagem que eu creio que Tanger Correia vai chegar e sobrar para ele. E os outros dois é a política de esquerda, a política de portas abertas, do venham todos, que isto é fantástico e maravilhoso. Em relação ao alargamento, muitas dúvidas ali paravam no ar. Inicialmente, em relação à imigração, chegaram a dizer que estavam todos perfeitamente de acordo, mas depois, quando perceberam que isto eventualmente não passaria bem para casa, porque as pessoas estão cansadas com os processos migratórios, da forma como são feitos e do facto de não existir sequer qualquer controle, tentaram virar o bico ao prego. E então já era um mau acordo, mas há um mau acordo que, nomeadamente, quer o PS, quer o PSD, sempre tiveram ali um posicionamento muito idêntico, sempre acharam que nós é que éramos racistas, xenófobos, e que nós é que queríamos mal às pessoas, e esquecem-se que, obviamente, este novo Pacto de Migração e Asilo, que acaba por ser assinado depois de um devaneio na cabeça de Ursula von der Leyen, após ter visitado Lampedusa e ter estado ao lado de Giorgia Meloni e Matteo Salvini, e ter percebido que de facto era preciso e era urgente fazer alguma coisa, então lá determinou fazer algumas regras e algumas imposições, mas que mesmo assim é muito, mas muito, muito pouco para aquilo que a Europa precisa neste momento para um controle fronteiriço que não consegue fazer, e que estamos claramente a ter proporções debaixo do chapéu da insustentabilidade demográfica que é completamente dantesco. Portanto, 4 candidatos muito simpáticos entre eles, foi um jogo de sueca simpático e porreiraço entre eles. É difícil, mas acontece. Na Sueca também há empates e eu sinceramente acho que isto hoje não acrescentou nada de novo, e espero que Tanger Correia, quando os apanhar pela frente, lhes diga aquilo que eles precisam ouvir, nomeadamente em relação a esta questão da imigração, porque não pode continuar a existir este discurso fofinho e estas contemplações com este centrão que já inclui também a Iniciativa Liberal, porque tem medo de assumir que nós vivemos um problema sério com a área da imigração e que as pessoas já não estão para trás mais isto.